Olá, você está no canal Fatos e Mitologias. Muitas pessoas são fascinadas por dinossauros. Esses gigantes habitaram a Terra há muito tempo, e hoje apenas seus fósseis permanecem para contar a história. Quaisquer que sejam as teorias sobre o aparecimento e desaparecimento dessas criaturas, uma coisa é certa: elas existiram e eram incríveis. Como você acha que os dinossauros vieram e deixaram a Terra? Deixe aí embaixo sua opinião. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e compartilhe dando também seu joinha. Vamos incentivar a cultura e o conhecimento. O ser humano sem conhecimento não é nada. Portanto, conheça, pesquise, pergunte, leia. Temos vídeos novos toda terça às 19 horas. Assista ao vídeo e descubra a teoria principal desses animais pré-históricos. Mas é claro que nem todos os dinossauros eram gigantes e nem todos eram assassinos, terríveis. Existiam cerca de 700 espécies no mundo e a maioria delas ainda não foi estudada ou catalogada. Também é comum encontrar uma nova espécie e logo descobrir que é de fato um animal familiar. Oficialmente, 350 espécies foram encontradas e fossilizadas, sendo 22 delas brasileiras. Destes, 65% são herbívoros e 35% são carnívoros. Basicamente, tudo o que sabemos é que os dinossauros eram répteis. T-Rex ataca um Spinosaurus. Para maior clareza, o termo dinossauro inclui apenas animais terrestres. Os animais pré-históricos dos mares e animais voadores não são dinossauros. Os pesquisadores classificaram as espécies da seguinte forma: categoria e répteis. Subclasse e Diapsidia, todos os répteis, exceto tartarugas. Tipos de características: Ictiopterigia e Sauropterigia, répteis aquáticos, Archosaurida, dinossauros, répteis voadores e crocodilos. Superordem Archosaurida e Sauropterigia, réptil voador, dinossauros, todos os dinossauros. Ordem dos dinossauros, Ornithischia e Saurischia. Embora todos os dinossauros sejam considerados répteis, eles foram divididos em dois grupos principais, saurísquios e ornitísquios. Os dinossauros também são divididos em 6 subgrupos, árvores filogenéticas, das ordens Ornithischia e Saurischia. Terópodes reúne os maiores carnívoros da Terra, como o T-Rex, Alossauro e Megalossauro. Saurópodes, estes são os maiores animais que já passaram por aqui, como o Argentinossauro, Brachiosauro e Apatossauro. Ceratopsídeos, eles tinham decorações em suas cabeças, como o Tricerátopo, Torossauro e Paquilinossauro. E Estegossauro. Status, esses dinossauros tinham manchas nas costas, como os próprios Estegossauro e Kentrossauro. Anquilossauros. Eles possuíam uma espécie de armadura que protegia quase todo o corpo, além de um bastão na cauda para se defender de carnívoros gigantes. O próprio anquilossauro é o melhor exemplo desse grupo. Ornitópodes, esses dinossauros são chamados de bicos de pato. Parecem pássaros enormes correndo, como um avestruz. Seus representantes são os Iguanodonte e Hadrossauro. Iguanodonte. T-Rex de penas. Pena de Tiranossauro Rex? Parece loucura, mas não é. Por exemplo, as galinhas são os parentes mais próximos dos dinossauros modernos. É uma ave que não voa e estruturalmente semelhante a terópodes, como o Tiranossauro Rex e o Velociraptor. Isso reforça a ideia de que os dinossauros tinham penas. Você pode imaginar o glorioso T-Rex parecendo uma galinha gigante devoradora? O T-Rex sendo atacado por um grupo de velociraptores. Acredita-se que ambas as espécies tinham penas.
Um estudo de 2016 publicado na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, NAS, afirma que todos os dinossauros carnívoros tinham penas. Em outras palavras, o T-Rex poderia realmente parecer uma galinha gigante. Os pterossauros, primos dos dinossauros, possuíam estruturas semelhantes a cabelos por todo o corpo. Os celurossauros tinham pelos multicoloridos e viveram em quase todas as partes do mundo. Em 2012, paleontólogos alemães descobriram um bebê carnívoro megalossauro coberto por penas. Na mesma localidade, também foi encontrado um Archaeopteryx, um terópode que se parecia com um pássaro e era coberto de penas. As penas também tinham a função de decorar os dinossauros, o que ajudava muito na conquista. Fóssil de Archaeopteryx. E escavações. Os fósseis são a principal evidência de que os dinossauros existiram no mundo. Para uma compreensão clara deste tema, fósseis são restos de animais, plantas e outros seres vivos preservados em rochas, sedimentos, gelo ou âmbar, resina. O material é duro como pedra e tem uma cor escura. Alguns paleontólogos também encontraram pegadas fossilizadas em rochas. O estado de conservação do fóssil é incrível. O osso permanece inalterado por milhares de anos. Mas a fossilização é rara, porque a matéria orgânica se decompõe rapidamente. Os fósseis existem porque o organismo é coberto de sedimentos quase imediatamente após sua morte. Os paleontólogos sabem que existem fósseis nos sedimentos, mas alguns têm a sorte de encontrar um esqueleto de um animal pré-histórico em seu jardim. Muitos construtores acabam encontrando fósseis durante a escavação. No entanto, alguns recorrem aos acadêmicos para relatar porque não querem interromper seu trabalho. Basicamente, tudo o que se sabe sobre os dinossauros é dedução a partir de fósseis existentes. Maior versus menor. O maior dinossauro carnívoro foi o espinossauro, que tinha 15 metros de comprimento e 6 metros de altura. Alguns cientistas acreditam que esse animal podia chegar facilmente a 18 metros. Já o giganotossauro é o maior carnívoro existente com um esqueleto completo. Tem 14 metros de comprimento e 3,6 metros de altura, incluindo o ombro. O mais alto de todos é o seismossauro, que mede 45 metros da cauda à cabeça, e 5,5 metros de altura até o ombro. O menor dinossauro é o Microraptor, tem 76 centímetros de comprimento e 25 centímetros de altura. Espinossauro. Quanto um dino comia? Um argentinossauro pesava cerca de 100 toneladas, o que equivale ao peso de 17 elefantes africanos, 6 toneladas cada. Para sustentar esse corpinho, imagine quantas folhas ele precisava comer. É verdade que quanto maior o volume, maior a quantidade de comida. Mas a quantidade também está envolvida no metabolismo desses animais, que só pode ser conhecido pelo estudo dos fósseis. O paleontólogo Martin Sander, da Universidade de Bonn, acredita que saurópode como o argentinossauro devia comer cerca de 100.000 calorias por dia para sobreviver. O equivalente a meia tonelada de folhas. Ele passava o dia todo mastigando. Carnívoros e outros dinossauros provavelmente comiam com menos frequência. Mas é impossível saber exatamente quanta carne eles consumiam. Por exemplo, um T-Rex podia ganhar 250 kg de carne em uma sessão. Isso equivale a meia vaca. O famoso. Todo mundo conhece o T-Rex. É até o carnívoro mais comum e temido. Os herbívoros mais comuns foram o estegossauro, tricerátopo e o argentinossauro. Mas alguns tipos eram mais comuns no passado do que hoje. Por exemplo, os alossauros dominaram a América do Norte,
Eram terópodes carnívoros com 12 metros de comprimento e 3 metros de altura. Como o T-Rex, ele usava suas mandíbulas para matar suas presas e dessa forma atacava os saurópodes gigantes. Outro famoso era o Velociraptor, considerado um dos dinossauros mais inteligentes que já habitaram a Terra, exceto o Troodonte. Eles eram numerosos e adoravam caçar em grupos, especialmente porque seu comprimento não excedia 2 metros e menos de 1 metro de altura. Torossauros, estrelas de cinema. Não há como negar que o T-Rex é a grande estrela. Seu nome científico é Tyrannosaurus rex, que significa lagarto tirano ou lagarto rei tirano. Pertencia ao grupo dos terópodes e era claramente um grande carnívoro. 5 toneladas espalhadas por um comprimento de 13 metros e uma altura de 5 metros até o ombro duro. Foi descoberto em 1905 pelo paleontólogo Henry Osborn, que também descobriu o Velociraptor em 1924. Fósseis de tiranos foram encontrados no norte dos Estados Unidos e no sul do Canadá. Entre suas características estava a visão aguçada e dentes grossos do tamanho de uma banana nanica. Seus dentes rasgavam a carne e sua mandíbula musculosa quebrava os ossos de sua presa como um biscoito. Alguns estudos recentes também mostraram que esses animais podiam correr a uma velocidade de 17 km por hora, apesar de seu peso. Não é à toa que ele é conhecido como o Rei dos Dinossauros. Extinção dos dinossauros. A extinção de dinossauros é uma questão complexa que envolve uma série de eventos importantes. Sem dúvida, a teoria mais famosa que explica a extinção dos dinossauros é a queda de um meteorito na Terra há cerca de 66 milhões de anos. No entanto, alguns pesquisadores acreditam que os dinossauros já estavam em declínio nessa época, e a erupção vulcânica na Índia também pode ter matado esses animais. Um dos eventos que levaram à extinção dos dinossauros foi a queda de meteoritos na Terra. O meteorito que pousou em nosso planeta era grande, cerca de 10 km de diâmetro, e caiu na península de Yucatán, onde hoje é o México. Quando o meteorito atingiu a Terra, abriu uma cratera com cerca de 180 km de diâmetro, provocando terremotos massivos, bem como tsunamis, ondas de pressão prejudiciais, incêndios e chuvas de lava. O impacto também fez com que as partículas permanecessem na atmosfera por longos períodos de tempo, impedindo que os raios solares chegassem à Terra, matando várias espécies de plantas e causando uma queda dramática nas temperaturas.